Olá, estamos mais uma vez aqui no programa Energia Agro, o programa que discute transição energética do Brasil e do mundo. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, João Henrique Rummel. João Henrique conhece toda a política de Brasília e ele é engenheiro agrônomo, já trabalhou no Ministério da Agricultura, então tem uma formação muito ligada a esse setor. João, muito obrigado por ter acompanhado o nosso convite aqui, aceito o nosso convite para essa conversa que nós vamos ter aqui. João, como que você analisa a questão da participação do setor agropecuário na política nacional? Nós temos informações e acompanhamos também, e nos últimos anos houve um fortalecimento significativo desse setor. O que mudou? Primeiro, agradecendo o convite, ter a colaboração de estar aqui debatendo esse tema, que eu acho que é de fundamental importância. Olha só, o que aconteceu com a agricultura é que a agricultura foi o primeiro setor da economia a observar a transformação da democracia, a consolidação da democracia brasileira, que é fazer não mais o debate entre quatro paredes em gabinetes, onde o governo é que desenvolvia as políticas públicas. Hoje, esse poder do governo de ter o controle da pauta e ter as emendas para fazer o fisiologismo reduziu significativamente. E o setor agropecuário foi a primeira vez, isso lá atrás, mudando a sua imagem nesse processo e trazendo a realidade para a sociedade, dialogando com a sociedade onde deve ser dialogado, convencendo os outros setores da importância da agricultura brasileira. E a agricultura brasileira cada dia está mais forte. Você participou muito, João, da organização desse processo, né? Na Frente Parlamentar da Agropecuária. Como é que aconteceu isso? Olha só, a agricultura brasileira, a Frente Parlamentar da Agricultura, antigamente, ela era até mal vista. Era chamada os truculentos, os chorões, tá certo? Ninguém queria falar que era da bancada ruralista. O que foi feito nesse trabalho, tá certo, foi simplesmente entender que o Congresso tem espaço. O Congresso representa realmente a sociedade. E a gente fortaleceu a Comissão de Agricultura através dos seus parlamentares. E a gente começou a não mais simplesmente chorar. A gente começou a mostrar qual é a importância da agricultura para o cidadão, para o eleitor. Que a agricultura era onde tinha tecnologia, onde a gente tinha produtividade, onde a gente ganhava cada dia mais espaço e que a sociedade não vive sem agricultura. E com isso a gente começou a dialogar com a sociedade através dos parlamentares, propondo pautas. Se você olhar, a pauta da agricultura hoje, que o Brasil fez, foi de segurança jurídica. Código Florestal, a questão da propriedade, do direito de propriedade, a questão dos novas linhas de crédito, a questão da consolidação da agricultura para você ter segurança jurídica e investir, isso foi um acordo com a sociedade, porque o interesse de ter um alimento barato, de boa qualidade e gerar superávit para exportação é de interesse da sociedade. E o agricultor, apoiando os parlamentares através dos parlamentares, teve a condição de fazer esse diálogo, essa aproximação, mudando não só a imagem dos parlamentares perante a sociedade, mas virando o agro é pop. João, você que conhece isso com profundidade, as organizações de produtores rurais, as organizações diversas ligadas à agricultura brasileira, que não participam ativamente desse processo ainda de construção das pautas, como que elas devem agir para se aproximar dessa construção junto com os parlamentares? Olha só, eu acho que primeiro ele tem que entender que essa transformação da política, certo? Não é só se esconder e fazer. Outra coisa que é muito importante, como parlamentar, você não adianta vir aqui e simplesmente falar que tem um problema. Você tem que trazer uma proposta concreta que tem de conteúdo. E outra coisa, qual o impacto disso para a sociedade? Qual o impacto disso, principalmente ao eleitor do parlamentar? Porque é o seguinte, olha só, dentro da visão hoje, quando você chora, quando você mostra que é um problema, naturalmente, até dentro de casa, quando você está falando com a sua esposa, a pessoa fala, o que você quer com isso? Qual a vantagem você vai levar com isso? E olha só, qual é a vantagem que o parlamentar tem? Ele tem que ser eleito, ele tem que ser eleito, ele precisa de voto. E ele precisa prestar um serviço para a sociedade. Então, hoje, associações que não estão ligadas aos parlamentares,
venham, participe das frentes, aproxime, invista no parlamentar. As frentes parlamentares. Nas né? frentes parlamentares. Insista, tá certo, aproveite o parlamentar, mas traga conteúdo, traga proposta, porque o parlamentar precisa mostrar serviço para a sociedade. Tudo que ele está corrigindo para você, que gerar redução, preço barato, emprego, o parlamentar vai ter a vontade de fazer esse debate de uma forma transparente, porque democracia é juntar minorias para fazer maioria. Isso que ele está falando é muito interessante e tem um case aqui, né, que ele vai demonstrar exatamente o que aconteceu. É com a frente parlamentar do biodiesel, né, que nós tivemos recentemente a aprovação da Lei Combustível do Futuro, que foi sancionada e agora é lei. O João, você podia contar para a gente um pouco dessa sua experiência nesse assunto relacionado à frente parlamentar do biodiesel e que é um exemplo claro do que você acabou de falar. Olha só, essa é uma das maiores experiências dos meus 34 anos que eu tenho no Congresso. Tá certo? Olha só, o que acontece hoje, a gente observa que o Brasil ele é o maior exportador de proteína no mundo. O maior exportador de proteína. E outra coisa, a principal pauta de exportação brasileira é proteína. Eu posso vender essa proteína de 3 formas: ou em grão, ou em farelo, ou em carne. Só que é o seguinte, se eu vender em grão, eu não gero emprego, eu não industrializo, baixo valor agregado e eu transporto todas essas vantagens de geração de riqueza para outro país, para outra região. Tá certo? O que acontece? Então, o importante é mostrar qual era a dificuldade da gente transformar essa agregação de valor, a industrialização do Brasil. Era você ter uma utilidade para o óleo, porque o óleo é um resíduo. Tá certo? E se a gente pensar numa economia circular, no meio ambiente, tinha um gargalo, que é o que eu faço com óleo? Porque o Brasil só consome 3,7 bilhões de litros de óleo de soja dentro do seu prato. E o potencial, se eu esmagar 150 milhões de toneladas de soja, eu vou ter 30 bilhões de litros. O que eu vou fazer com isso? Vou queimar? Eu queimando, eu agrego valor e a carne fica mais cara. Tá certo? Eu não tenho o que fazer com isso. Então, gera-se um problema. Então, não cresce a industrialização no Brasil. E o que acontece? A gente conseguiu demonstrar isso para os parlamentares. A gente mostrou que se a gente fizer uma política pública onde tem a utilidade do óleo de soja ou do sebo bovino, o que acontece? Eu vou poder gerar carne mais barata, eu vou poder gerar emprego, reindustrialização do país, eu vou poder gerar maior valor agregado, aumentando o superávit na balança de pagamento, aumentando a importância daquilo que a gente é competitivo no mercado internacional. O que o setor fez? Observando essa demanda e esta oportunidade no mundo atual, ele tentou ir no executivo e mostrar isso? Também, mas ele se fez através do Congresso. Começou a se aproximar dos parlamentares, fazer essa discussão, os parlamentares levarem isso para a sua base, virar uma consciência e, com isso, a gente conseguiu fazer um debate, não só do biodiesel, mas do álcool, do biometano, do SAF e do diesel verde. Bom, muito interessante essa colocação, porque quem vive aqui em Brasília conhece que os caminhos hoje do Congresso Nacional é um caminho de debate. Né? Não adianta você chegar a um parlamentar e apresentar uma proposta. Você tem que apresentar uma proposta que seja discutido dentro da frente parlamentar, trazer essa oportunidade de uma maneira que seja, de fato, uma situação necessária e oportuna. E isso que aconteceu na frente parlamentar do biodiesel, né? Esse encaminhamento de uma necessidade mundial, redução de emissões, para um combustível limpo, o biodiesel, porém, não só produzindo um combustível, produzindo muito mais do que um combustível, produzindo proteína. E é essa proteína que o Brasil pode avançar muito. No seu olhar, como que vai dar esse avanço diante dessa política agora do combustível do futuro? Eu acho que os parlamentares perceberam que isso é uma coisa de médio e longo prazo. Você não vai resolver a política pública de uma só vez. Então, eles começaram primeiro dando uma sinalização para que os empresários possam investir. Como o nosso presidente da FPBio, tá certo, fala que precisa ter uma previsibilidade. Porque tem um investimento, mas eu tenho que ter uma certeza que essa política pública vai ser duradoura.
O segundo ponto, eu acho que a gente tem que começar a demonstrar para a sociedade brasileira, através do parlamento, da discussão com os parlamentares, que a carne brasileira é a mais barata do mundo. E se a gente industrializar aqui, a gente diminui o custo operacional de logística e consegue ser mais barato, gerando emprego aqui no Brasil, agregando valor. E por ela ser mais barata, o mais importante, Donizete, que eu acho, é que o mundo hoje ele participa por ele tem dois problemas cruciais que a política bem feita no Brasil pode ajudar o mundo. Quais são elas? A primeira, a transição energética, a gente sair dos combustíveis fósseis, da contaminação através do ciclo do carbono, que o óleo vai diminuir, não vai aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, porque vai entrar dentro do ciclo do carbono. E outra, nós vamos poder ajudar no controle da inflação mundial. A carne brasileira sendo mais barata, eu aumento o poder aquisitivo, tá certo, das pessoas com um produto, com um alimento de alta qualidade, proteico, tá certo, um alimento saudável, tá certo, hoje que pode fazer, e com isso eu ainda posso baratear. Agora, só pode se fazer isso com um debate transparente dentro do Congresso, utilizando os nossos parlamentares para mostrar para a sociedade brasileira a importância dessa cadeia, tá certo? Mostrando que a gente está agregando valor, não só na produção de alimentos, como na transição energética. João, vamos chamar um intervalo, mas esse assunto é extremamente importante. Vejam só, que nós estamos aqui discutindo de política, mas estamos falando do setor agro, nós estamos falando aqui da capacidade da sociedade de produzir os seus efeitos diante dos atos políticos e também falando de geração de emprego e também falando mais do que isso ainda, falando da capacidade de exportação do Brasil, de fornecer proteínas baratas para o mundo, mas também fornecer proteínas baratas para a sociedade. Na gôndola do supermercado, energia tem a ver com alimento e nós vamos voltar daqui a pouco para falar exatamente sobre isso. Estamos aqui com João Henrique Rummel. Voltamos aqui no Energia Agro. E esse nosso convidado conhece muito sobre o setor. João, nós estávamos falando aqui sobre proteína, produção de proteína, o envolvimento dos biocombustíveis com a produção de alimentos. Nós vivemos ainda sob uma pressão, principalmente dos países da Europa, dizendo que os biocombustíveis no Brasil concorrem com o alimento. Isso é verdade para o Brasil? Isso é um verdadeiro absurdo. Isso, na realidade, é uma barreira para que a gente não possa vender produtos baratos para eles. E é uma incoerência dentro do que eles querem, porque eles querem que a gente não desmate. Tá certo? Por que eles não recompõem lá e aproveita que a gente consegue fazer as coisas baratas? Hoje, na lei europeia, eles criaram uma frase falando que não podem comprar produtos de energia que compete com a agricultura. E proibiram o soja e milho, que são os grandes carros de produção da transição energética, que cada dia se torna mais eficiente, mais competitivo e que torna uma cadeia viável de políticas públicas. Certo? Então é o seguinte, se eu imaginar que o óleo de soja, como eu falei anteriormente, é um resíduo do farelo, tá certo? Eu não estou competindo com a produção de farelo. Eu estou fortalecendo a produção de farelo. Então é o seguinte, não tem lógica ele falando que eu estou competindo. Ela é uma complementariedade dentro de uma economia circular de carbono. Tá certo? Então, quer dizer, é um absurdo o que isso está falando. E a gente precisa combater isso com fervor. No milho, a mesma coisa. Olha só, se eu esmago milho, tá certo? Se eu pego mais milho e misturo com o resíduo chamado DDG, que é uma fonte de proteína como o farelo, na realidade, eu estou produzindo mais carne. Eu estou produzindo um produto de alta qualidade para que a gente possa manter a sociedade e a economia barata, diminuir a inflação do mundo. Então, isso é uma incoerência.
E eu acho que cabe ao Congresso Nacional, através do apoio das entidades, fazer um debate sério, com números, mostrando esse impacto que não existe, um impacto que é criado e é fantasioso. Na realidade, a agricultura brasileira tem uma complementariedade, eles se complementam na produção de grãos, na produção de alimentos, para a produção de energia. E, com isso, transforma tanto a energia mais barata como a comida mais barata. João, eu sempre falo assim que ninguém planta soja para produzir biodiesel. Está correto isso? Claro, eu planto soja para produzir carne. Foi por isso que a soja. Olha só, a história da soja ao longo do tempo é engraçada, porque a soja era esmagada por causa do óleo, porque ela tinha que colocar óleo para lamparina. Depois descobriram que ela era uma alimentação. E aí eu colhi o grão, ela era rasteira. Depois eu passei a plantar e esmaguei onde eu tinha o óleo e tinha a proteína. E eu só viabilizei a carne barata, tá certo? Eu brinco muito, que eu falo o seguinte: olha, se a gente olhar o tamanho que a soja é importante para a alimentação e agora está sendo para a energia, que já foi lá atrás, é o seguinte: antigamente frango era comida de domingo, onde todo mundo brigava pela asinha ou da coxa, porque era comida de domingo. Hoje ela é uma comida do dia a dia, graças à produção de soja, graças à produção de óleo de palha de soja. E para a gente fortalecer, cada dia ter mais comida, mais frango, mais porco, mais peixe, mais carne bovina, a gente vai ter que fortalecer a transição energética. Então, essa é a complementaridade. Então, quando eu planto soja, eu tenho que botar na cabeça que eu estou produzindo mais carne e estou produzindo mais combustível. E vale dizer ainda que a população cada vez mais utiliza menos óleo de soja, não é isso? Exatamente, que cada dia, com essas novas tecnologias que tem aí de cozimento, de cocção, de fazer a comida, está diminuindo a quantidade de óleo. Mas eu acho que isso também não é problema, tá certo? Porque hoje o óleo também está sendo reciclado. O óleo também está sendo, esse óleo utilizado na cozinha, ele também está sendo filtrado e reutilizado para a produção de biodiesel. E vejam o tanto que esse comentário dos países europeus, ele não é correto, porque além disso, além da soja que se utiliza para a produção do óleo, além do óleo que se reutiliza, nós temos ainda as gorduras animais, né? Você podia falar um pouco mais sobre isso, João? Olha só, um produto que era um problema ambiental alguns anos atrás, e toda aquela. Eu mato o animal, tá certo? Olha só, para cada animal que eu produzo, que vai pesar aí, tá certo? Os seus 500 quilos, 450, 500, 600 quilos, eu gero quase 25 quilos de sebo. No frigorífico. E mais 15 ainda no açougue, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu tenho uma quantidade que antigamente eu tinha que jogar isso no lixão. Tinha preço de nada. Eu tinha a utilidade disso era para fazer sabão, somente. E hoje eu consegui agregar valor a um subproduto. E hoje um alto valor agregado, tá certo? Que chegou a multiplicar por 100 o valor, até mais do que isso. Então, hoje, só para você ter uma ideia, com essa política da Europa, tá certo? O europeu está deixando de comprar, tá certo? O biodiesel, tá certo? Nosso, mas ele quer comprar o sebo. Ele está aumentando o valor da produção de biodiesel porque ele só compra o sebo para produzir o SAF para aviação agrícola, ou para um projeto de aviação, o combustível de aviação, querosene de aviação. Mas ele não quer comprar o óleo para isso. Mas o sebo ele coloca. E hoje o sebo representa até 15% da produção de biodiesel no Brasil. Olha só como é importante. E vou falar mais, se a gente falar da reindustrialização, de a gente produzir mais carne, para exportar carne de vez de grão, eu vou produzir mais sebo. Eu vou produzir, colocar um valor agregado até baixar o preço do biodiesel pela condição, pela quantidade que a gente vai expor. E a gente pode até virar exportador disso. Quando eu falo de exportação, viu, só fazer um comentário bravo, é o seguinte: hoje a nossa produção de biodiesel, ela não atende, as nossas refinarias não atende à necessidade. A gente é obrigada a importar. Mais uma vez, impacta Diesel. de óleo diesel. Do diesel fóssil. Do diesel fóssil. Isso, olha só, importar, eu estou diminuindo o nosso saldo da balança, que aumenta o dólar, é até inflacionário.
E olha, quando nós temos condição de fazer através do biodiesel, se esta política der certo, se essa discussão com a sociedade der certo e a gente for proativo, eu vou reduzir a quantidade de importação de biodiesel, de diesel. E aí eu estou fortalecendo a economia mais uma vez, até a próprio controle da inflação. João, recentemente nós tivemos alguns eventos aqui que se caracterizaram por demonstrar a eficiência do uso de veículos movidos a B100, ou seja, 100% a biodiesel. Nós temos ainda alguns setores que contrariam um pouco esse debate, dizendo que o biodiesel causa um problema ou outro. Como que nós vemos isso hoje para que a gente possa apresentar aos nossos ouvintes aqui o que realmente está acontecendo com relação ao uso do biodiesel? Se hoje a gente tem 14%, a gente pode aumentar, vai aumentar? Como que vai ser isso? Olha só, eu acredito que a gente tem a possibilidade de aumentar muito a produção, que isso é bom para o meio ambiente. Olha só, já tem indústrias hoje que estão utilizando dentro de fazenda, tá certo? Desde as máquinas, caminhões, caminhonetes, a diesel, usando só biodiesel, B100, com garantia dos motores de fábrica, tá? Dos motores pela fábrica. E já testaram e mostraram que isso traz mais eficiência, é tão bom quanto o diesel, desde que tenha boas práticas, como também tem que ter com diesel. E o que acontece? Isso está possibilitando mostrar que é simplesmente uma condição de adaptar as tecnologias, não é criar novas tecnologias, tá certo? Para fazer os testes necessários e ter as boas práticas para a gente poder botar o B16, o B20, o B25 ou aqueles que têm a facilidade do acesso, o B100. Então, eu acredito que hoje, tá certo, essas políticas têm que ser fomentadas. Se discute muito o carro elétrico, o ônibus elétrico, mas eu acho que o mais importante é a gente discutir essas formas alternativas. E o biodiesel, tá certo? Para quem quer na cidade ter um ar limpo, de viabilidade e que realmente conduza à redução do carbono na atmosfera, o biodiesel ele é mais limpo, é mais eficiente do que a energia elétrica. Então, porque a energia elétrica ela pode estar vindo do biodiesel ou do diesel que está sendo queimado, do carvão, que não é uma economia totalmente limpa. Mas do biodiesel eu te garanto que ela é 100%, tá certo? Não tem nada de fóssil. Pois é, veja só, você que é produtor rural, você que é de uma indústria, você pode ampliar sua participação do combustível renovável, do biodiesel, na sua matriz energética. E hoje não precisa mais de uma exigência tão grande que era feita antigamente pela ANP para que você aumente essa participação de biodiesel no diesel. Você pode fazê-lo a partir de um pedido à distribuidora, né? Tem uma diferença de custo, porém tem um valor diferente. Você podia falar um pouco rapidamente aqui, João, sobre essa diferença de preço e valor? Olha só, o que a gente tem que imaginar é que é o seguinte: hoje, quando a gente pensa que a gente vai falar de biodiesel e pensa ele só como combustível, ele realmente pode ser até um pouco mais caro, porque se trata de commodities. E a variação de preço, tanto do petróleo quanto do óleo de soja, ele varia conforme a oferta e a procura disso. Mas a gente pode esquecer que a gente não pode pensar no biodiesel somente como combustível. Olha só, se eu estou vendendo para combustível, eu estou barateando o preço da carne. Os dois têm um forte impacto na inflação, no gasto do cidadão. É o seguinte, se eu quero comer mais carne, eu posso comer uma comida que realmente me traga sustância, tá certo? Eu vou e ter ela mais barata, sobra mais dinheiro para outras coisas. Ao mesmo tempo, posso pagar até um pouquinho mais sobre o custo do combustível, porque eu tenho essa compensação. Isto é uma política pública, isto é uma complementariedade. Então é o seguinte, dizer só olhar um lado da moeda é ruim. Então a gente tem que olhar o todo. Muito bem, nós conversamos aqui com o João Henrique Rúmel. Veja só, nós temos com certeza, João, a oportunidade de debater em outras vezes contigo, porque esse assunto não se exauria aqui hoje nesse programa. Mas você que está nos acompanhando aqui no Energia Agro, fique ligado, né? Em breve estaremos novamente aqui com esse programa que diz sobre transição energética no Brasil e no mundo. Até lá!